Pagaram a ela R$ 5.000 para aparecer feia num encontro às cegas. Precisando do dinheiro, inocentemente ela aceitou. Nada pessoal, mas não sabia quem estava do outro lado da mesa. Ele era um milionário. E o que aconteceu depois mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Clara percebeu que estava chorando apenas quando a lágrima escorregou quente pelo queixo e caiu no teclado do notebook. A tela exibia o e-mail aberto havia 20 minutos. As palavras aviso de despejo, pulsando como uma ferida aberta. 30 dias. Tinha 30 dias para reunir 3 meses de aluguel atrasado ou perderia o kitnet na Vila Madalena, aquele espaço minúsculo que era tudo o que lhe restava de estável numa vida que desmoronava aos pedaços. Suas mãos tremiam sobre o mouse. Mais 4 propostas de freela recusadas naquela semana. Seu portfólio é lindo, mas estamos buscando algo mais comercial. Adoramos seu trabalho, mas o orçamento foi cortado. Vamos seguir com outro profissional. Sempre a mesma dança de rejeições educadas que não pagavam conta nenhuma. O estômago roncou, lembrando-a de que o jantar tinha sido apenas pão com margarina. De novo, Clara fechou os olhos, tentando conter o pânico que ameaçava explodir no peito. Como tinha chegado ali? 2 anos atrás, ela era a designer promissora, aquela que todos previam sucesso garantido. Agora mal conseguia sustentar a própria existência. O celular vibrou na mesa, arrancando-a do turbilhão de pensamentos. Mensagem de Júlia. Clá, preciso falar com você. Urgente. Tenho uma proposta. Proposta. A palavra parecia cruel naquele momento, como se o universo fizesse piada com sua situação. Mas era Júlia, a amiga que conhecia desde o primeiro dia de faculdade, aquela que dividia sanduíche quando o dinheiro acabava antes do fim do mês. Clara digitou uma resposta rápida, convidando-a para subir. Júlia morava no prédio ao lado, um apartamento amplo no 10º andar que a família bancava enquanto ela construía presença digital. 15 minutos depois, Júlia entrou no kitnet com aquela energia vibrante característica. Os cabelos loiros perfeitamente ondulados, a roupa claramente cara, mesmo parecendo casual. Ela abraçou Clara com força e, por um segundo, a fachada de controle desabou. Clara sentiu os ombros tremerem, a respiração falhar. Ei, ei! Júlia afastou-se, segurando o rosto da amiga entre as mãos. O que aconteceu? Despejo. A palavra saiu rouca, quase inaudível. 30 dias. Júlia mordeu o lábio, o olhar percorrendo o espaço apertado. A cama de solteiro encostada na parede, a mesinha dobrável que servia de escritório, a mini cozinha onde mal cabia uma pessoa. Clara viu a piedade nos olhos da amiga e sentiu algo se contorcer dentro do peito. Odiava ser aquela que precisava de pena. Quanto você precisa? Júlia perguntou diretamente. 7.500 para ficar em dia, mas eu vou dar um jeito. Sempre dou. Tenho uma proposta. Júlia sentou-se na beirada da cama, puxando Clara para junto. Mas você precisa me ouvir até o final sem surtar, ok? Clara assentiu, enxugando o rosto com as costas da mão. Júlia respirou fundo antes de começar. Estou montando um projeto sobre superficialidade masculina no universo do dating. Sabe, aquela coisa de como os homens reagem quando uma mulher não está produzida, quando ela é só real. Preciso de alguém para testar a teoria num encontro real. Júlia, eu não estou com cabeça para R$ 5.000. Júlia cortou direta. Eu te pago R$ 5.000 para você ir a um encontro às cegas amanhã à noite. Mas você precisa ir exatamente do jeito que eu pedir. Sem produção, sem maquiagem, moletom, tênis velho, cabelo preso de qualquer jeito. Quero ver se o cara vai tratar você diferente só por causa da aparência. O silêncio preencheu o espaço entre elas. Clara piscou, processando. R$ 5.000. Não era o suficiente para tudo, mas era mais da metade. Compraria tempo. Compraria ar para respirar. É sério isso? A voz dela saiu hesitante. Completamente. Tenho até patrocinador para o projeto. Você só precisa ir, observar as reações dele, me contar depois. É uma noite, Clá.
Uma noite em troca de 5.000 reais. Parecia simples demais, bom demais. Clara conhecia Júlia havia anos, sabia quando ela estava animada com algum projeto maluco, e sempre tinha projetos malucos. Mas 5.000 reais? Quem é o cara? Clara perguntou, tentando parecer prática. Um match do app que você usa, deixa eu ver. Júlia pegou o próprio celular, dedos deslizando rápido pela tela. Você tinha um encontro marcado para amanhã, não tinha? Clara franziu a testa. Era verdade. Havia marcado um encontro semanas atrás, antes de tudo desabar, e tinha esquecido completamente. Rafael, alguma coisa... Não lembro o sobrenome. Mendes. Rafael Mendes. Júlia disse o nome com naturalidade excessiva, os olhos fixos na tela do celular. Acho que é esse. Clara deu de ombros. Mais um nome numa lista interminável de matches que nunca davam em nada. E eu só preciso ir desleixada e pronto? Exatamente. Moletom bem folgado, calça de moletom também, tênis surrado, cabelo preso sem cuidado, zero maquiagem. Quero que você esteja confortável, mas propositalmente sem produção. Vou te passar o dinheiro antes, como adiantamento. Confio em você. Algo na voz de Júlia soava estranho, uma vibração quase ansiosa. Mas Clara estava cansada demais para questionar. Cansada de contas, de rejeições, de acordar com o estômago revirando de fome. 5.000 reais eram concretos, reais, palpáveis. Tá bom. As palavras saíram antes que o bom senso pudesse detê-las. Eu vou. Júlia sorriu. E havia algo de triunfante naquele sorriso que Clara não conseguiu decifrar. A amiga se levantou, já mexendo no celular. Perfeito. O encontro é amanhã às 8 da noite no Terraço Jardins. Você conhece? Clara balançou a cabeça. Claro que conhecia. Um dos restaurantes mais caros da cidade, aqueles lugares de rooftop com vista para a Avenida Paulista, onde ela jamais teria condições de jantar. Vou transferir o dinheiro agora. Júlia digitou rápido e segundos depois o celular de Clara vibrou com a notificação bancária. 5.000 reais. O número na tela parecia irreal, quase obsceno depois de semanas, vendo apenas débitos em vermelho. Júlia, A voz falhou. Clara não sabia se agradecia ou se questionava. Talvez ambos. Você me salvou tantas vezes na faculdade, Clá. Deixa eu retribuir. Júlia abraçou-a novamente, apertando forte. Quando se afastou, havia lágrimas nos próprios olhos. Só vai lá amanhã. Seja você mesma sem disfarces e me conta depois. É só isso. Depois que Júlia saiu, Clara ficou olhando para o celular por longos minutos. O dinheiro estava lá, real e disponível. Podia pagar o aluguel agora mesmo, podia respirar. Mas algo incomodava no fundo da consciência, uma ponta solta que ela não conseguia identificar. Por que Júlia se importaria tanto com um experimento social a ponto de pagar 5.000 reais? Por que justamente aquele encontro? Clara afastou os pensamentos. Estava exausta demais para a paranoia. Amanhã seria apenas uma noite estranha, um favor para a amiga que literalmente a tinha salvado do despejo. Depois disso, voltaria à rotina de buscar freelas, de tentar reconstruir a carreira que escorregava entre os dedos. Ela transferiu o valor do aluguel imediatamente, observando o saldo voltar para números menos desesperadores. O aperto no peito afrouxou um pouco. Talvez conseguisse dormir aquela noite sem o peso sufocante da incerteza. Na manhã seguinte, Clara acordou com o celular vibrando insistentemente. Mensagens de Júlia, com instruções detalhadas sobre o visual para o encontro. Fotos de referência de moletons oversized, tênis surrados, cabelos presos sem esforço. Parecia exagerado para um simples experimento. Mas Clara já tinha aceitado o dinheiro. Não havia volta. Passou o dia trabalhando num projeto freelance, que finalmente tinha conseguido uma identidade visual para uma cafeteria pequena no Bexiga. O pagamento seria modesto, mas ajudaria. Enquanto desenhava logos e escolhia paletas de cores, tentava não pensar no encontro à noite. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja através da janela minúscula, Clara tomou banho e vestiu exatamente o que Júlia tinha pedido.
Moletom bege 3 tamanhos maior que o dela, comprado anos atrás numa liquidação. Calça de moletom verde desbotada que usava apenas para dormir. Tênis All-Star preto surrado com a lateral descascando. Prendeu o cabelo num coque frouxo, deixando mechas escaparem. Colocou os óculos de grau, únicos que tinha. O reflexo no espelho era desconcertante. Ela parecia uma versão apagada de si mesma, alguém que desistiu de tentar. Mas era exatamente isso que Júlia queria. Clara respirou fundo, pegou a bolsa transversal puída e saiu. O trajeto de metrô até a estação Consolação foi rápido. De lá, caminhou pelas ruas de Pinheiros até o endereço que Júlia tinha passado. O terraço Jardins ficava no último andar de um prédio comercial reformado, todo vidro e aço. Clara subiu pelo elevador espelhado, evitando olhar para o próprio reflexo. Quando as portas se abriram direto no salão do restaurante, o impacto foi imediato. O espaço era deslumbrante. Teto de vidro deixava o céu estrelado visível. Plantas suspensas criavam uma atmosfera de jardim urbano. Mesas elegantes espalhadas estrategicamente para garantir privacidade. E a vista? A vista abria-se em panorama completo da cidade iluminada. Prédios erguendo-se como gigantes acesos na noite. Clara sentiu-se completamente deslocada. Seu moletom folgado e tênis surrado gritavam inadequação em meio aos vestidos elegantes e ternos impecáveis dos outros clientes. O maître aproximou-se, profissional demais para demonstrar surpresa com sua aparência. Boa noite, a senhorita tem reserva? Sim, em nome de Rafael Mendes, eu acho. O homem conferiu no tablet, assentiu. Por aqui, por favor. Ele a conduziu até uma mesa na área externa do terraço, próxima à grade de vidro que contornava o espaço. A vista era ainda mais impressionante dali, a cidade pulsando em luzes infinitas. Clara sentou-se, as mãos suando dentro das mangas do moletom. Pediu uma água com gás quando o maître perguntou se desejava algo enquanto esperava. Olhou ao redor, tentando adivinhar qual seria Rafael Mendes. Havia 3 homens sozinhos em mesas próximas. Um senhor de cabelos grisalhos lendo um jornal. Um jovem de óculos mexendo no notebook. Um homem de costas, ombros largos sob um blazer escuro, olhando para a cidade. Foi quando ele se virou. Rafael Mendes não era o que Clara esperava. Talvez não soubesse exatamente o que esperar, mas certamente não era aquilo. Ele tinha por volta de 30 e poucos anos, cabelos castanhos penteados para trás, com algum produto discreto, barba bem feita que contornava um maxilar definido. O blazer azul marinho sobre camisa branca sem gravata sugeria elegância sem esforço, mas eram os olhos que desarmavam. Castanhos escuros, atentos, com aquele peso de quem carrega cansaço profundo disfarçado de controle. Ele se levantou quando a viu, e Clara percebeu o momento exato em que o olhar dele percorreu sua aparência. Não foi desdém, não foi decepção, foi algo mais desconcertante, curiosidade genuína, como se estivesse tentando decifrar um enigma que acabara de se apresentar. Clara! A voz dele era grave, firme, sem ser ríspida. Sim, Rafael. Ele assentiu, gesticulou para a cadeira. Por favor, sente-se. Clara se acomodou, hiperatenta aos próprios movimentos. As mangas do moletom escorregavam sobre as mãos quando ela tentava ajustar a cadeira. Rafael voltou para seu lugar, e por alguns segundos um silêncio estranho pairou entre eles. Não era constrangedor, era observacional. Como 2 animais se reconhecendo em território desconhecido. O garçom aproximou-se com a elegância silenciosa característica de lugares caros, deixando o cardápio e perguntando se desejariam algo para beber. Rafael pediu um vinho tinto, algo com nome italiano que Clara não compreendeu. Ela pediu apenas suco de laranja e sentiu o ridículo da escolha assim que as palavras saíram. Suco de laranja num lugar daqueles. Desculpa. A palavra escapou antes que ela pudesse conter. Eu sei que minha aparência está inadequada. Rafael inclinou a cabeça levemente, estudando-a.
Inadequada para quê? Para aqui, para... Clara gesticulou vagamente ao redor, englobando o restaurante sofisticado, a vista deslumbrante, a distância abissal entre o moletom folgado e os vestidos de seda nas outras mesas. Você está confortável? Ele perguntou, e havia algo de sincero na pergunta que a pegou desprevenida. Sim, quer dizer, a roupa é confortável. Então não vejo problema. Rafael recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando levemente no tampo da mesa. A maioria das pessoas que vem aqui está profundamente desconfortável, mesmo vestindo roupas de R$ 5.000. Pelo menos você é honesta. Clara piscou. Não esperava aquela resposta. Não esperava que ele transformasse o constrangimento dela em quase elogio. O garçom retornou com as bebidas e Rafael agradeceu com um aceno de cabeça antes de provar o vinho. Clara segurou o copo de suco como se fosse uma âncora. Você trabalha com o quê? Rafael quebrou o silêncio novamente, o tom casual, mas os olhos atentos demais. Design gráfico, identidade visual, logos, esse tipo de coisa. Clara tomou um gole do suco, tentando parecer natural. Freelancer. Na maioria das vezes. Deve ser interessante, criar algo do zero. Às vezes, ela deu de ombros, sentindo o peso da realidade. Outras vezes é frustrante. Você trabalha no mercado, cria coisas que acredita serem boas, e ninguém quer pagar o valor justo. Ou quer que você faça tudo de graça pela exposição. Rafael sorriu de leve, mas era um sorriso que carregava reconhecimento. Exposição não paga conta. Exato. Clara sentiu algo relaxar dentro dela. Talvez fosse a forma como ele falava, sem aquele tom condescendente que tantos homens usavam quando ela reclamava do trabalho. Como se ele realmente entendesse. E você? Ela devolveu a pergunta, mais por educação que por curiosidade real. Afinal, aquilo era apenas um encontro pago. Uma performance. O que você faz? Hotéis. Rafael disse simplesmente, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Administração hoteleira, especificamente. Deve ser interessante também. Viajar bastante, conhecer lugares diferentes. Ele deu um sorriso torto, quase amargo. Não tanto quanto parece. A maioria do tempo é passada em escritórios resolvendo problemas logísticos, questões trabalhistas, planilhas intermináveis. A parte romântica da coisa é bem pequena. Havia algo na voz dele, uma camada de cansaço que ia além do profissional. Clara reconhecia aquele tom porque o ouvia na própria voz ultimamente. O cansaço de quem está exausto de fingir que está tudo bem. O garçom retornou para anotar os pedidos. Rafael pediu um risoto de fungo. Clara escolheu a massa mais simples do cardápio, tentando não olhar os preços que faziam seu estômago revirar. Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael virou-se ligeiramente na cadeira para encarar a vista da cidade. Você vem aqui com frequência? Clara perguntou, mais para preencher o silêncio que por real interesse. Não tanto quanto deveria. Ele manteve os olhos na paisagem urbana iluminada. Moro a poucos quarteirões daqui, mas raramente aproveito os lugares bons da região. Fico preso em rotinas. Entendo isso. E Clara entendia mesmo. Quantas vezes ela tinha passado por cafés charmosos na Vila Madalena, livrarias acolhedoras, espaços culturais e nunca entrava porque estava sempre correndo atrás de prazos e dinheiro. Rafael voltou a encará-la e dessa vez o olhar era mais direto, quase penetrante. Posso fazer uma pergunta sem soar grosseiro? Clara sentiu o corpo inteiro tensionar. Lá vinha. O comentário sobre a aparência dela, a decepção disfarçada de curiosidade. Pode. Por que você aceitou vir a esse encontro? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Não era sobre a roupa, não era sobre a aparência, era sobre motivação, sobre intenção. Clara abriu a boca, fechou. O que diabos ela poderia responder? Porque uma amiga me pagou R$ 5.000 para testar se você é superficial. Porque estou desesperada e aceitaria quase qualquer coisa por dinheiro. Começou, mas a voz falhou. Tentou de novo. Honestamente, eu quase cancelei hoje de manhã.
Rafael arqueou uma sobrancelha. Por quê? Porque encontros às cegas nunca dão certo. Porque eu estava cansada. Porque... Clara hesitou. Então decidiu pela honestidade parcial. Porque não achei que seria uma boa ideia. Mas veio mesmo assim. Vim. Ela segurou o olhar dele, decidindo que se ia mentir. Pelo menos seria uma mentira que contivesse alguma verdade. Uma amiga me convenceu. Disse que eu precisava sair mais, parar de me trancar em casa. Rafael assentiu lentamente como se aquilo fizesse sentido. Mesma coisa comigo. Meu sócio insistiu que eu estava me tornando um eremita, que precisava voltar ao mundo dos vivos, nas palavras dele. Havia algo de vulnerável naquela confissão. Clara percebeu que ele não estava apenas fazendo conversa, estava sendo genuíno, compartilhando algo real. E isso tornava tudo infinitamente mais complicado. Porque ela estava ali sob falsos pretextos, vestida de propósito para sabotar o encontro, enquanto ele estava sendo sincero. A culpa começou a roer por dentro, sutil mas persistente. Você parece cansado. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. Rafael piscou surpreso, então deu um riso baixo, quase sem humor. Sou exausto, na verdade. De trabalho? De tudo. Ele tomou um gole generoso do vinho, os olhos voltando para a cidade lá embaixo. Às vezes parece que estou preso numa engrenagem que não para nunca. Reuniões, decisões, problemas, mais reuniões. E no final do dia você olha em volta e percebe que está sozinho num apartamento vazio, sem saber como chegou ali. O silêncio que seguiu foi pesado de compreensão mútua. Clara sabia exatamente do que ele estava falando. A solidão de estar constantemente ocupado, mas profundamente isolado. A sensação de que a vida está acontecendo em algum lugar longe, enquanto você fica preso numa versão menor de si mesmo. Eu entendo, Clara disse baixo, quase um sussurro. É como se você estivesse sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. Rafael virou-se para ela e havia algo novo naquele olhar. Reconhecimento. Conexão. Exatamente. O garçom trouxe os pratos, interrompendo o momento. O risoto de Rafael exalava aroma intenso de cogumelos e trufas. A massa de Clara vinha com molho suave de tomate fresco e manjericão. Simples, mas perfeitamente executada. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, mas não era um silêncio desconfortável. Era compartilhado. Posso fazer uma observação? Rafael quebrou o silêncio, limpando a boca com o guardanapo. Clara sentiu o coração acelerar. Lá vinha. Claro, você tem mãos de artista. Clara piscou, olhando para as próprias mãos. Mãos comuns, unhas curtas, sem esmalte, alguns calos da tensão constante de segurar o mouse do computador. Como assim? A forma como você segurou o garfo, como ajeitou o guardanapo, movimentos precisos, delicados. É diferente. Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente. Aposto que quando você trabalha, fica completamente absorta. Esquece do tempo, do mundo, de tudo. Era tão específico, tão certeiro, que Clara sentiu algo apertar no peito. Como você sabe disso? Porque eu reconheço. Ele deu um sorriso pequeno, genuíno. Eu era assim quando comecei. Antes de tudo virar planilha e lucro, eu realmente amava a arquitetura dos hotéis, o design dos espaços. Ficava horas desenhando layouts, pensando em como as pessoas se moveriam nos ambientes. Eu esquecia de comer, de dormir. Era? Clara perguntou suavemente. Você não é mais assim? Rafael ficou quieto por um longo momento, o olhar perdido em algum lugar além da mesa. Não sei. Acho que em algum momento no caminho, eu deixei de ser a pessoa que amava aquilo e virei apenas alguém que administra o que foi construído. A tristeza na voz dele era palpável e Clara sentiu algo se mover dentro dela. Empatia, talvez, ou reconhecimento de uma dor similar. Ela também tinha perdido algo no caminho. A paixão inicial pelo design, a alegria de criar, tinha sido engolida pela necessidade constante de sobreviver, de pagar contas, de aceitar qualquer trabalho só para não afundar. Você pode recuperar, Clara disse, e percebeu que estava falando tanto para ele quanto para si mesma.
Não é tarde demais para voltar a ser quem você era. Rafael a encarou, e havia algo intenso naquele olhar. Você acredita nisso? Preciso acreditar. A honestidade escapou crua, sem filtro. Senão tudo isso não faz sentido nenhum. Ele assentiu devagar, como se estivesse processando não apenas as palavras dela, mas o peso emocional por trás delas. Então, fez algo inesperado. Estendeu a mão sobre a mesa, não para pegá-la, mas numa oferta. Um gesto de conexão. Clara olhou para aquela mão estendida e sentiu o mundo estreitar ao redor. Era apenas uma mão, mas significava algo maior. Significava que ele a via, realmente via. Não a roupa desleixada, não a armadilha que Júlia tinha arquitetado, mas ela, Clara, a pessoa por trás de tudo. E era isso que tornava tudo infinitamente pior, porque ela não podia retribuir aquela honestidade, não podia dizer a verdade. Estava ali sob falsos pretextos, vendida por R$ 5.000, e uma amizade que talvez nunca tivesse sido tão real quanto ela acreditava. Clara segurou a mão dele, sentindo o calor dos dedos longos envolvendo os seus. E naquele toque simples, algo dentro dela se quebrou um pouco. O resto do jantar transcorreu numa cadência estranha, como se ambos estivessem navegando águas desconhecidas sem mapa. Clara percebeu que Rafael tinha o hábito de observar as pessoas ao redor antes de responder qualquer coisa, como se estivesse constantemente analisando, medindo reações, calculando palavras. Era o tipo de comportamento que ela reconhecia em si mesma depois de meses lidando com clientes difíceis, aprendendo a ler entre linhas, a antecipar rejeições. Ele contou sobre a rotina nos hotéis, mas não da forma superficial que ela esperava. Falou sobre a solidão de acordar em quartos diferentes a cada semana, sobre como tinha parado de perceber a arquitetura dos lugares que administrava, porque tudo virava apenas números e relatórios. Havia uma melancolia contida naquelas palavras, o tipo de tristeza que vem de quem conquistou tudo o que achava que queria e descobriu que não era suficiente. Clara se viu compartilhando mais do que pretendia. Falou sobre os projetos recusados, sobre a frustração de criar coisas bonitas que ninguém via valor em pagar adequadamente. Não mencionou o despejo, nem o kitnet apertado, nem os R$ 5.000 que pesavam cada vez mais na consciência, mas falou sobre o cansaço de tentar se manter relevante num mercado que parecia valorizar apenas quem já tinha nome estabelecido. A comida esfriou nas bordas dos pratos enquanto conversavam. O céu escureceu completamente e as luzes da cidade se intensificaram, criando um mar de pontos luminosos que se estendia até onde a vista alcançava. O movimento do restaurante continuava ao redor, garçons deslizando silenciosos entre mesas, conversas abafadas de outros casais, o tinir discreto de taças e talheres. Mas ali, naquela mesa específica, existia uma bolha separada do resto do mundo. Rafael tinha uma forma peculiar de escutar. Não apenas esperava a vez de falar, como tantos homens que Clara conhecera faziam. Ele realmente prestava atenção, fazia perguntas que demonstravam interesse genuíno, pegava detalhes que ela mesma não percebia ter mencionado. Quando ela comentou casualmente sobre gostar de observar as pessoas no metrô para imaginar suas histórias, ele sorriu e disse que fazia exatamente a mesma coisa em aeroportos. A conexão era desconcertante. Clara tentava se lembrar de que aquilo era um trabalho, uma performance paga, mas a linha entre o que era real e o que era encenação ficava cada vez mais borrada, porque a conversa era real, os silêncios compartilhados eram reais. A forma como ele olhava para ela, com aquela intensidade atenta que fazia seu estômago revirar, era definitivamente real. Quando o garçom trouxe a sobremesa que Rafael tinha pedido para dividir, um petit gâteau com sorvete de baunilha, Clara percebeu que já tinha se passado quase 2 horas. 2 horas que pareceram simultaneamente longas demais e rápidas demais. Ela observou Rafael cortar o doce, a casca crocante, cedendo para revelar o interior macio de chocolate derretido.
Ele serviu metade no prato dela sem perguntar, num gesto casual de intimidade que pessoas que mal se conheciam não deveriam ter. O chocolate era intenso, amargo na medida certa, contrastando perfeitamente com a doçura do sorvete. Clara fechou os olhos por um segundo, saboreando, e quando abriu, encontrou Rafael observando-a com um meio sorriso nos lábios. Ele não disse nada. Não precisava. Havia algo naquele olhar que falava mais do que palavras conseguiriam. Uma apreciação silenciosa por ela estar genuinamente presente naquele momento, em vez de fingir interesse enquanto mexia no celular ou pensava em outros lugares. Clara sentiu o rosto esquentar. Desviou os olhos para a cidade lá embaixo. A Avenida Paulista pulsava mesmo àquela hora. Um rio de luzes vermelhas e brancas se movendo em direções opostas. De onde estavam, conseguiam ver o topo iluminado do prédio do MASP, a massa escura do Parque Trianon, a constelação infinita de janelas acesas em edifícios residenciais e comerciais. Era São Paulo, em toda sua glória caótica e vibrante. Uma cidade que nunca dormia completamente, que sempre tinha alguém acordado, trabalhando, sonhando, sofrendo, vivendo. Clara pensou em como sua própria vida tinha se tornado pequena em comparação com aquela imensidão. O kitnet na Vila Madalena, a rotina de acordar e sentar na frente do computador, as noites solitárias com apenas a luz da tela iluminando o espaço apertado. Quando tinha sido a última vez que ela realmente tinha saído? Não por obrigação, não para reunião com cliente, mas apenas para estar em algum lugar bonito, apreciando o momento. A voz de Rafael a trouxe de volta. Ele estava contando sobre uma viagem a Paraty que tinha feito anos atrás, antes da vida virar essa engrenagem implacável que ele descrevia. Falava sobre as ruas de pedra, as casas coloniais, o mar verde que contrastava com o azul intenso do céu. A forma como descrevia tinha camadas de saudade, como se estivesse falando não apenas de um lugar, mas de uma versão de si mesmo que tinha ficado para trás. Clara se pegou imaginando como seria viajar com ele, andar por aquelas ruas históricas, comer numa mesa simples de madeira em algum restaurante de beira de praia, sentir a brisa marinha no rosto. A imagem era tão vívida que assustou. Ela mal conhecia aquele homem. Não deveria estar fantasiando sobre futuros impossíveis. O celular de Rafael vibrou na mesa, quebrando o momento. Ele olhou rapidamente para a tela, franziu a testa, depois desligou o aparelho completamente. O gesto não passou despercebido por Clara. Quantas vezes ela mesma tinha feito isso, desesperada por alguns minutos de paz, longe das cobranças de clientes, das mensagens de Júlia perguntando sobre projetos, das notificações bancárias alertando sobre saldo baixo. Eles terminaram a sobremesa devagar, esticando o tempo. Nenhum dos dois parecia ter pressa em encerrar aquela noite. Quando finalmente o garçom trouxe a conta, Rafael pegou antes que Clara pudesse sequer pensar em oferecer dividir. Ela viu o valor total de relance. Caríssimo, obviamente, mas ele pagou sem pestanejar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Saíram do restaurante juntos, o elevador descendo em silêncio que carregava a expectativa. Clara não sabia o que aconteceria quando chegassem ao térreo. Rafael pediria para continuar a noite em outro lugar, se despediria ali mesmo, tentaria beijá-la. A noite estava agradável quando saíram para a rua. O ar ainda carregava o calor do dia, mas havia uma brisa leve que tornava tudo suportável. Rafael colocou as mãos nos bolsos da calça, postura relaxada, mas atenção total voltada para ela. A rua estava movimentada mesmo já passando das 10 da noite. Grupos de jovens entravam e saíam de bares, casais caminhavam abraçados, alguns moradores de rua já montavam seus pontos para dormir nas calçadas. A São Paulo noturna em toda a sua diversidade brutal, onde luxo e miséria coexistiam separados por poucos metros. Rafael começou a caminhar devagar pela calçada e Clara o acompanhou sem pensar. Não tinham combinado para onde iam.
Apenas caminhavam, lado a lado, em silêncio que era confortável demais para pessoas que se conheciam há poucas horas. Passaram por uma galeria de arte fechada, as obras ainda visíveis através da vitrine iluminada. Rafael parou para observar uma pintura abstrata, explosão de cores vibrantes em tela grande. Clara ficou ao lado dele, estudando a obra. Havia algo de violento naquela composição, mas também de libertador, como se o artista tivesse jogado toda a dor e alegria simultâneas na tela e deixado que se misturassem sem controle. Rafael não perguntou o que ela achava. Apenas observou por mais alguns segundos antes de continuar andando. Clara apreciou aquilo, a ausência de necessidade de preencher todo o silêncio com palavras. A permissão para apenas existir lado a lado sem performance. Viraram numa rua lateral mais tranquila, arborizada, onde as mansões antigas competiam com prédios modernos de vidro. A diferença arquitetônica era gritante, mas de alguma forma funcionava. Assim como São Paulo inteira, caótica, contraditória, mas funcionando. Foi Clara quem quebrou o silêncio dessa vez. Perguntou sobre o sócio que Rafael tinha mencionado, aquele que o tinha empurrado para o mundo dos vivos. Rafael sorriu de leve ao responder. Falou sobre Pedro, amigo desde a faculdade de administração, a pessoa que o tinha convencido a abrir o primeiro hotel quando ambos tinham apenas 25 anos e nenhuma garantia de sucesso. Como Pedro tinha família grande, esposa, 2 filhos, e vivia dizendo que Rafael precisava parar de se esconder atrás do trabalho. A forma como Rafael falava sobre o amigo revelava afeto genuíno, mas também algo que parecia isolamento. Como se Pedro fosse uma das poucas pessoas reais na vida dele, cercada por um mar de relações profissionais, vazias e superficiais. Clara entendia aquilo melhor do que gostaria. Júlia era teoricamente sua melhor amiga, mas quando pensava honestamente sobre o assunto, percebia que há meses elas não tinham uma conversa verdadeiramente profunda. Sempre era sobre projetos de Júlia, sobre números de seguidores, sobre estratégias para crescer nas redes sociais. Quando tinha sido a última vez que Júlia tinha perguntado genuinamente como Clara estava? Não como estava o trabalho, mas como ela estava por dentro. A culpa voltou a roer, mais forte dessa vez. Júlia tinha lhe dado R$5.000. Tinha literalmente salvado Clara do despejo, mas a que preço? E com que intenção real? Pararam num cruzamento esperando o sinal abrir. Uma moto passou acelerando forte, o som do motor ecoando entre os prédios. Um casal passou por eles rindo alto, claramente embriagados, felizes de forma descuidada, que Clara invejou por um segundo. Quando foi a última vez que ela tinha rido assim? Livre, sem peso, sem preocupação? O sinal abriu e eles atravessaram. Do outro lado da rua havia uma pracinha pequena, daquelas que São Paulo escondia entre os prédios, quase secretas. Alguns bancos de madeira sob árvores frondosas, iluminação suave, o chão de pedra portuguesa formando desenhos ondulados. Rafael desviou naturalmente para lá e Clara o seguiu. Sentaram-se num dos bancos, a madeira ainda morna do calor do dia. Dali, conseguiam ver a movimentação da rua principal, mas estavam protegidos por uma barreira de vegetação que criava a ilusão de privacidade. O som do tráfego era abafado, transformado em zumbido constante e quase relaxante. Rafael esticou o braço no encosto do banco, não tocando Clara, mas criando uma moldura ao redor dela. O gesto era casual, mas carregado de intenção. Clara sentiu o coração acelerar, o ar ficando denso entre eles. Ele virou o rosto para olhá-la diretamente e havia algo diferente naquele olhar agora. Menos guardado, mais vulnerável. Como se as últimas horas tivessem desarmado alguma defesa que ele mantinha constantemente ativa. Clara sustentou o olhar, mesmo sentindo que deveria desviar, mesmo sabendo que estava entrando em território perigoso, porque aquilo não era mais apenas um encontro pago, não era mais performance, era real, assustadoramente
real. A pracinha estava silenciosa demais para estar no coração de São Paulo. Apenas o zumbido distante do trânsito e o farfalhar ocasional das folhas quando a brisa passava. Clara percebeu que estava contendo a respiração, esperando algo que não sabia nomear. Rafael continuava olhando para ela com aquela intensidade que fazia todo o resto do mundo desaparecer nas bordas. Ele não se aproximou, não tentou beijá-la. Apenas ficou ali, estudando o rosto dela como se estivesse memorizando cada detalhe. A luz amarelada do poste próximo criava sombras suaves. E Clara se deu conta de que provavelmente estava horrível naquela iluminação, sem maquiagem, com o cabelo escapando do coque desleixado. Mas Rafael não parecia ver nada disso. Ouvia e não se importava. Foi ela quem finalmente desviou o olhar, incapaz de sustentar aquela vulnerabilidade por mais tempo. Olhou para as próprias mãos no colo, os dedos entrelaçados numa tentativa inconsciente de se segurar. O moletom bege estava amassado. Uma mancha pequena de molho de tomate marcava a manga. Júlia provavelmente ficaria satisfeita. A missão tinha sido cumprida. Aparência desleixada, zero produção, teste completo do comportamento masculino diante da imperfeição. Exceto que nada tinha saído como planejado. Rafael não tinha demonstrado desprezo, nem decepção, nem qualquer reação negativa. Pelo contrário, ele parecia genuinamente interessado, conectado de forma que ia além do físico. Isso tornava tudo infinitamente mais complicado. A voz dele cortou o silêncio, baixa e reflexiva. Ele estava olhando para a rua agora, para o movimento constante de carros e pessoas. Falou sobre como tinha crescido em Campinas, numa família de classe média que valorizava a estabilidade acima de tudo. O pai era contador, a mãe professora de matemática. Queriam que ele seguisse algo seguro, previsível. Medicina, engenharia, direito. Quando Rafael anunciou que queria trabalhar com hotelaria, quase causou um colapso familiar. Clara ouviu sem interromper. Havia camadas naquela história que ela reconhecia. A pressão de corresponder a expectativas alheias, o medo de decepcionar, a culpa de querer algo diferente do que os pais sonhavam. Ela mesma tinha sentido isso quando largou um estágio promissor numa agência grande para tentar carreira solo como designer. A mãe tinha ficado semanas sem falar com ela direito, preocupada com a instabilidade financeira, com a falta de benefícios, com todos os riscos que a decisão carregava. Rafael contou sobre o primeiro hotel, um lugar pequeno em Campos do Jordão, reformado de uma pousada antiga que estava quase falindo. Ele e Pedro tinham investido tudo o que tinham, mais um empréstimo que levaria anos para pagar. Trabalharam 16 horas por dia durante meses, pintando paredes, reformando quartos, aprendendo sobre gestão na prática, e funcionou. Lentamente, dolorosamente, mas funcionou. Havia orgulho na voz dele ao contar aquela parte, mas também algo que soava como lamento, como se aquele tempo de luta tivesse sido paradoxalmente melhor do que o sucesso que veio depois. Quando as coisas eram difíceis, ele sabia exatamente por que estava fazendo aquilo. Tinha propósito. Agora, com 6 hotéis espalhados pelo interior de São Paulo e litoral, tudo virou apenas manutenção de um império que funcionava quase sozinho. Clara entendeu sem que ele precisasse explicar. Havia algo de vazio em conquistar tudo e perceber que a jornada era mais significativa que o destino. Ela mesma sentia isso em escala menor. Nos primeiros anos como designer freelancer, cada projeto aprovado era uma vitória celebrada. Agora, quando conseguia um trabalho, sentia apenas alívio temporário antes da próxima preocupação. Eles ficaram sentados ali por tempo indeterminado. Podiam ser 20 minutos ou 1 hora. Clara perdeu completamente a noção. Falaram sobre coisas aleatórias e profundas ao mesmo tempo. Sobre como era estranho viver numa cidade enorme, mas se sentir completamente sozinho. Sobre a diferença entre estar ocupado
e estar realizado. Sobre pequenas coisas que traziam alegria genuína em meio ao caos diário. Rafael confessou que sua pequena alegria era cozinhar sozinho nos domingos pela manhã, mesmo tendo funcionários que podiam fazer isso. Gostava do ritual de preparar ovos mexidos perfeitos, torrar pão na medida certa, fazer café coado lentamente. Era uma das poucas coisas que ainda fazia, apenas porque queria, não porque precisava. Clara compartilhou que a dela era andar sem destino pelas ruas da Vila Madalena aos sábados de manhã, antes do movimento turístico começar. Observava os grafites nas paredes, as pessoas levando cachorros para passear, os idosos tomando café nas padarias de esquina. Aqueles momentos em que a cidade mostrava seu lado mais humano, menos performático. Havia algo de íntimo naquelas confissões pequenas. Mais íntimo, talvez, do que perguntas óbvias sobre filmes favoritos ou preferências musicais. Eram janelas para quem eles realmente eram quando ninguém estava olhando, quando podiam baixar as máscaras sociais e apenas existir. Um grupo de adolescentes passou pela pracinha rindo alto, absortos em alguma piada interna. O som das risadas ecoou e depois desapareceu na distância. Clara observou eles sumirem na esquina, sentindo algo que parecia nostalgia de uma leveza que talvez nunca tivesse tido completamente. Aos 28 anos, sentia como se tivesse pulado direto da juventude para uma maturidade cansada, sem o período intermediário de irresponsabilidade alegre. Rafael se moveu ao lado dela, ajeitando a postura no banco. O braço dele ainda estava no encosto, e quando ele se mexeu, os dedos roçaram levemente no ombro de Clara. Foi um toque mínimo, quase acidental, mas ela sentiu como descarga elétrica. Todo o corpo ficou hiperatento àquela proximidade. Ele não afastou a mão. Deixou ali, o peso leve contra o moletom, presença constante que Clara sentia mesmo sem olhar. A respiração dela ficou irregular, coração batendo rápido demais. Era ridículo reagir assim a um simples toque, mas não era simples. Nada naquela noite era simples. Clara pensou em Júlia, em como a amiga estaria esperando um relato completo amanhã, como esperaria ouvir sobre desprezo, sobre desinteresse, sobre confirmação de que homens são superficiais e só valorizam aparências. Mas o que Clara diria? Que Rafael tinha sido gentil, atencioso, profundamente humano, que eles tinham conversado por horas sobre coisas reais, que havia conexão palpável entre eles. A verdade começava a se desenhar clara na mente dela, mesmo que não quisesse admitir. Júlia não tinha montado um experimento social, tinha armado uma sabotagem, e Clara tinha sido idiota suficiente para aceitar sem questionar. A raiva começou a ferver baixinho por dentro. Raiva de Júlia por manipular. Raiva de si mesma por se deixar manipular. Raiva da situação financeira que a tinha tornado tão desesperada a ponto de aceitar R$5.000 para essencialmente mentir sobre quem ela era. Exceto que não tinha sido mentira, tinha sido. Ela não tinha fingido personalidade, não tinha inventado histórias, apenas tinha aparecido com roupa desleixada. Mas a pessoa que conversou com Rafael durante horas era genuína. As emoções compartilhadas eram reais. A conexão era real. Rafael perguntou se ela estava com frio. Clara percebeu que estava tremendo levemente, mas não era da temperatura. A noite estava agradável. Era pura tensão emocional, confusão interna, medo do que aquilo tudo significava. Ela mentiu que estava um pouco, e Rafael imediatamente tirou o blazer, colocando sobre os ombros dela. O gesto era clichê, daqueles que aparecem em filmes românticos, mas funcionava. O tecido ainda carregava o calor do corpo dele, o cheiro sutil de perfume masculino discreto. Clara puxou as lapelas do blazer, envolvendo-se naquela falsa proteção. Ele sorriu ao vê-la afundada no blazer grande demais, e havia ternura naquele sorriso que fez algo dentro dela se derreter e se despedaçar ao mesmo tempo. Como ela tinha chegado àquele ponto?
Como um simples encontro pago tinha se transformado em algo tão confuso e intenso. Rafael sugeriu caminharem mais um pouco. Clara concordou, levantando-se do banco. Eles saíram da pracinha lado a lado, o espaço entre seus corpos diminuindo gradualmente até que eventualmente os ombros se tocavam enquanto andavam. Nenhum dos dois se afastou. A rua por onde seguiram era residencial, tranquila, árvores formando dossel sobre a calçada. Luzes aconchegantes vazavam das janelas dos apartamentos, revelando fragmentos de vidas alheias. Uma família jantando junta, televisão ligada ao fundo. Um casal dançando na sala, música inaudível para quem estava fora. Uma mulher sozinha lendo na poltrona perto da janela, gato no colo. Clara se pegou imaginando onde Rafael morava. Se seria num desses prédios elegantes, apartamento amplo com vista privilegiada, decoração impecável escolhida por designer de interiores. Ou se seria surpreendentemente simples, contrariando expectativas. Pensou em como seria estar naquele espaço privado dele, ver os objetos que escolhera, os livros na estante, as fotografias nas paredes. As coisas que revelam quem uma pessoa realmente é quando está sozinha. Pararam em frente a um prédio moderno, fachada de vidro refletindo as luzes da rua. Rafael virou-se para ela e Clara entendeu sem palavras. Aquele era o prédio dele. O encontro estava chegando ao fim. Era hora de decisões. Ele perguntou se ela queria subir para tomar um café, mas a forma como perguntou deixava claro que não era apenas sobre café. Era um convite para continuar a noite, para levar aquela conexão além de conversas em lugares públicos, para cruzar uma linha definitiva. Clara olhou para aquele rosto que já tinha se tornado estranhamente familiar em poucas horas. Os olhos castanhos atentos, esperando resposta sem pressão. A postura relaxada, mas com tensão contida, como se ele também estivesse nervoso, vulnerável, real. Ela deveria dizer não. Deveria agradecer pela noite, pegar um táxi de volta para o kitnet, transferir os R$5.000 de volta para Júlia e se livrar daquela situação toda. Era a coisa certa a fazer, a coisa sensata. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi sim. O apartamento de Rafael era exatamente como Clara imaginou e completamente diferente ao mesmo tempo. Amplo, ocupando o que parecia ser o andar inteiro, com janelas do chão ao teto que revelavam São Paulo iluminada numa vista de tirar o fôlego. Mas ao contrário da frieza minimalista que ela esperava, havia algo de vivido naquele espaço. Livros empilhados na mesa de centro, uma manta jogada displicentemente no sofá cinza, plantas em vasos espalhadas estrategicamente, algumas precisando de água. Clara entrou devagar, absorvendo cada detalhe enquanto Rafael acendia algumas luzes. A decoração era masculina, mas não estéril. Madeira escura, tons neutros, mas com toques de cor em almofadas e quadros abstratos nas paredes. Uma estante enorme ocupava metade de uma parede, repleta de livros sobre arquitetura, administração e, surpreendentemente, alguns romances clássicos que pareciam realmente lidos, não apenas decorativos. Ele desapareceu na cozinha, deixando-a sozinha por alguns minutos. Clara aproveitou para observar melhor. Havia fotografias emolduradas numa prateleira. Rafael, mais jovem, com um homem de barba. Provavelmente Pedro, o sócio. Uma família que devia ser a dele, pais de meia idade sorrindo rigidamente para a câmera. Uma paisagem de montanha ao amanhecer, Campos do Jordão talvez. O primeiro hotel. O som de água correndo e xícaras tilintando vinha da cozinha. Clara sentiu o peso do blazer ainda sobre os ombros, o cheiro dele impregnado no tecido. Tirou devagar, dobrando com cuidado antes de colocar sobre o braço do sofá. Sem ele, voltou a se sentir exposta no moletom oversized e calça verde desbotada. Inadequada para aquele ambiente sofisticado. Rafael voltou carregando uma bandeja com uma cafeteira francesa, 2 xícaras pequenas de porcelana branca e um prato com biscoitos.
O gesto era tão doméstico, tão distante da imagem de empresário bem-sucedido, que Clara sentiu algo apertar no peito. Eles se sentaram no sofá, distância respeitosa entre os corpos, mas não tanto. Rafael serviu o café com movimentos precisos, a bebida escura enchendo as xícaras, enquanto o aroma intenso se espalhava. Café de verdade, preparado com atenção, não aquele instantâneo que Clara tomava no kitnet para enganar o estômago. Ela pegou a xícara, sentindo o calor atravessar a porcelana fina. Tomou um gole, forte, encorpado, com amargor equilibrado que explodia no paladar. Era o tipo de café que pessoas que realmente entendiam da bebida preparavam. Rafael observava a reação dela, pequeno sorriso nos lábios. Clara percebeu que ele fazia isso com frequência. Observar, capturar reações, guardar detalhes. Era simultaneamente lisonjeiro e intimidador ser o foco daquela atenção. Conversaram sobre coisas menores agora. Ele perguntou sobre a família dela. Clara falou sobre a mãe que morava em Sorocaba, professora aposentada que ligava toda semana perguntando quando ela iria visitar. Sobre o pai que tinha morrido quando ela tinha 15 anos, ataque cardíaco súbito que não deixou tempo para despedidas. Sobre como aquilo tinha mudado tudo na dinâmica familiar, transformado a mãe numa pessoa mais ansiosa, mais controladora, mais assustada com o mundo. Rafael compartilhou que os pais ainda moravam em Campinas, na mesma casa de sempre. Visitavam uma vez por mês, jantar de domingo obrigatório, onde a mãe insistia em fazer o mesmo prato que fazia quando ele era criança. Estrogonofe de frango, arroz branco, batata palha. Comida que tinha gosto de infância, de época mais simples, quando as preocupações não passavam de provas escolares e horário de voltar para casa. Havia melancolia naquelas histórias compartilhadas. A nostalgia de tempos que não voltariam, de versões de si mesmos que ficaram para trás. Clara se viu pensando em quando exatamente tinha deixado de ser a menina que desenhava por prazer e virado a adulta que desenhava por necessidade. Em que momento a paixão tinha virado trabalho e o trabalho tinha virado fardo. O café foi terminado devagar, xícara após xícara, enquanto a conversa fluía e morria e ressurgia em ondas naturais. Rafael contou sobre o hotel em Ilhabela, o mais recente, ainda em fase final de reforma. Falou sobre como tinha voltado a se envolver pessoalmente no projeto, escolhendo materiais, definindo layouts, redescobrindo um pouco daquela paixão inicial que achava ter perdido. Clara percebeu que ele estava diferente ao falar sobre aquilo, mais animado, mais presente, como se aquele projeto específico tivesse reconectado algo dentro dele. Ela perguntou por quê, o que tinha de diferente nesse hotel, e Rafael ficou quieto por um longo momento antes de responder. Disse que talvez fosse porque tinha parado de tentar impressionar pessoas. O hotel em Ilhabela não seria o mais luxuoso, nem o mais caro, nem o mais instagramável. Seria apenas bonito de forma honesta, funcional, sem ser pretensioso, confortável, sem ser ostensivo. Um lugar onde pessoas pudessem simplesmente descansar e ser reais. A palavra real ecoou entre eles com peso específico. Clara segurou o olhar dele, sentindo que havia camadas naquilo que ele estava dizendo. Camadas que talvez incluíssem ela, aquela noite, aquela conexão que nenhum dos dois esperava encontrar. Rafael se aproximou um pouco no sofá. Não muito, apenas o suficiente para que o espaço entre eles ficasse carregado de possibilidade. Clara sentiu o coração disparar, a respiração ficando irregular. Ela sabia o que vinha. Sabia e queria e temia ao mesmo tempo. Mas ao invés de beijá-la, ele apenas levantou a mão e delicadamente tirou os óculos do rosto dela. O gesto era íntimo de forma inesperada. Clara piscou, ajustando a visão levemente embaçada sem as lentes. Rafael colocou os óculos com cuidado na mesa de centro, depois voltou a encará-la.
A mão dele subiu para tocar o rosto de Clara, dedos traçando a linha do maxilar com suavidade que contrastava com o tamanho das mãos. O polegar roçou sobre o lábio inferior dela, pausando ali. Clara fechou os olhos, incapaz de sustentar aquela intensidade, sentindo cada terminação nervosa do corpo pulsar alerta. Quando os lábios de Rafael finalmente tocaram os dela, foi com uma delicadeza devastadora. Não foi beijo desesperado de desejo urgente. Foi lento, exploratório, carregado de uma ternura que fez Clara sentir vontade de chorar. As mãos dele seguravam o rosto dela como se fosse algo precioso, frágil, digno de cuidado. Clara se derreteu naquele beijo, esquecendo por completo onde estava, quem era, por que tinha ido ali. Existia apenas aquele momento, aquela boca sobre a sua, aquele calor se espalhando pelo corpo inteiro. Suas mãos subiram instintivamente, uma segurando o ombro dele, a outra perdida nos cabelos na nuca. Rafael aprofundou o beijo gradualmente, a língua pedindo permissão, que Clara concedeu sem hesitar. O gosto de café se misturava com algo indefinível, que era só dele. A respiração de ambos ficou pesada, os corpos se aproximando até que não havia mais espaço entre eles. Ele a puxou para o colo num movimento fluido, e Clara foi sem resistência. Sentada sobre as pernas dele, mãos nos ombros largos, sentindo a solidez do corpo masculino contra o seu. Rafael a segurava pela cintura, dedos firmes através do tecido grosso do moletom, trazendo-a mais perto, sempre mais perto. O beijo se tornou mais urgente, mais necessitado. As mãos de Rafael subiram pelas costas dela, traçando a coluna através da roupa, provocando arrepios que se espalhavam em ondas. Clara mordeu levemente o lábio inferior dele, arrancando um som baixo da garganta que a fez sentir poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. Eles se separaram apenas o suficiente para respirar, testas encostadas, olhos ainda fechados, a respiração descompassada de ambos preenchendo o silêncio. Clara sentiu os dedos dele acariciando seu rosto novamente, movimento suave que contrastava com a urgência de segundos atrás. Quando abriu os olhos, encontrou Rafael olhando para ela com uma intensidade que paralisou. Não era apenas desejo. Havia algo mais profundo, mais assustador. Havia reconhecimento, como se ele a visse completamente, sem filtros, sem máscaras, e ainda assim quisesse ficar. E foi naquele momento que a realidade desabou sobre Clara como balde de água fria. O que ela estava fazendo? Estava ali sob falsos pretextos. Tinha sido paga para aparecer desleixada, para testar a superficialidade dele. E agora estava no apartamento dele, no colo dele, beijando-o como se nada daquilo importasse. Mas importava. Tudo importava. Porque ele era real. A conexão era real. E ela estava construindo aquilo sobre uma fundação de mentiras. Clara se afastou abruptamente, saindo do colo de Rafael e ficando de pé num movimento brusco demais. Ele piscou, confuso, a mão ainda estendida como se ainda estivesse segurando-a. A voz dela saiu trêmula quando finalmente conseguiu falar. Disse que não podia fazer aquilo, que tinha sido um erro, que precisava ir embora. Rafael se levantou também, a confusão no rosto dando lugar à preocupação. Perguntou se tinha feito algo errado, se tinha ido rápido demais, se ela estava bem. A preocupação genuína na voz dele tornava tudo pior. Clara balançou a cabeça freneticamente, procurando a bolsa que tinha largado em algum lugar perto da porta. Encontrou, agarrou com força. As lágrimas começavam a queimar nos cantos dos olhos, e ela não podia deixar que ele visse. Não podia deixar que ele fizesse perguntas que ela não saberia responder sem destruir tudo. Rafael tentou se aproximar, mãos estendidas num gesto tranquilizador. Chamou o nome dela suavemente, pedindo para esperarem um momento, para conversarem. Mas Clara já estava na porta, virando a maçaneta, fugindo da verdade, fugindo dos sentimentos que não tinha direito de sentir, fugindo de si mesma. Clara não lembrava de ter descido no elevador.
Não lembrava de ter atravessado o saguão do prédio. Só recuperou consciência plena quando estava parada na calçada, a noite de São Paulo pulsando ao redor, o ar quente grudando na pele. As lágrimas escorriam livres agora, embaçando a visão, tornando as luzes da cidade manchas desfocadas de cor. Caminhou sem direção por quarteirões, abraçando a própria cintura como se pudesse se segurar inteira. O moletom parecia sufocante agora, pesado demais, lembrança constante de toda aquela farsa. 5.000 reais. Tinha vendido a possibilidade de algo real por 5.000 malditos reais. Parou numa esquina, tentando respirar, tentando pensar. O celular vibrou insistentemente na bolsa. Ignorou. Provavelmente era Júlia querendo saber como tinha sido, ansiosa para ouvir sobre o fracasso do encontro. Sobre como Rafael tinha se decepcionado com a aparência dela. Sobre como homens são superficiais. Sobre como o experimento tinha funcionado perfeitamente. Exceto que não tinha funcionado. Nada tinha saído como Júlia planejou. E Clara finalmente entendia por quê. Não era experimento social, era sabotagem pura. Júlia tinha visto uma oportunidade de impedir que Clara tivesse algo bom, algo que ela mesma cobiçava. E Clara tinha sido tão desesperada, tão estúpida, que tinha aceitado sem questionar. A raiva explodiu dentro dela, quente e libertadora. Raiva de Júlia, raiva da própria ingenuidade, raiva de um mundo que a tinha deixado tão financeiramente desesperada que 5.000 reais pareciam valer mais que a própria dignidade. Mas mais forte que a raiva era o arrependimento, porque Rafael tinha sido real. Cada palavra, cada olhar, cada toque. Ele tinha se aberto de forma genuína, tinha compartilhado vulnerabilidades, tinha a visto além da roupa desleixada e reconhecido algo de valor. E ela tinha fugido como covarde, sem explicação, deixando-o confuso e provavelmente magoado. Clara pegou o celular com mãos trêmulas. 17 mensagens de Júlia. Ignorou todas. Abriu o aplicativo do banco, olhando para o saldo. Os 5.000 reais ainda estavam ali, intactos. Ela tinha pagado o aluguel com dinheiro que já tinha, adiando outras contas. Aquele valor permanecia como evidência física da transação suja. Sem pensar muito, Clara abriu a conversa com Júlia e digitou rápido, dedos voando sobre a tela. Transferiu os 5.000 reais de volta. Depois bloqueou o número. Bloqueou nas redes sociais. Cortou completamente. A sensação foi de alívio e terror simultâneos, porque agora estava de volta à estaca zero financeiramente, mas pelo menos tinha recuperado um pedaço da própria integridade. O celular tocou. Número desconhecido. Clara atendeu sem pensar. Era Rafael. A voz dele soou preocupada, confusa, mas sem raiva. Perguntou onde ela estava, se estava bem, se ele tinha feito algo errado. Disse que ela tinha deixado os óculos no apartamento, que ele não sabia se ela conseguiria voltar para casa sem eles. Clara sentiu um soluço escapar. Os óculos. Ela tinha esquecido completamente. Estava andando pelas ruas de São Paulo com a visão embaçada, meio cega, meio perdida. Rafael continuou falando, preenchendo o silêncio dela. Disse que não entendia o que tinha acontecido, mas que se ela quisesse conversar, ele estaria disponível. Que podia encontrá-la em qualquer lugar público se ela se sentisse mais confortável. Que só queria entender, só queria ter certeza de que ela estava bem. A gentileza na voz dele quebrou a última defesa. Clara desabou ali mesmo na calçada, sentando no meio-fio, soluçando no telefone. As palavras começaram a sair descoordenadas, tropeçando umas nas outras. Contou tudo. Sobre Júlia, sobre os 5.000 reais, sobre o suposto experimento social, sobre como tinha percebido tarde demais que era sabotagem, que ela tinha sido idiota, que ele merecia alguém melhor que uma pessoa desesperada o suficiente para aceitar dinheiro para essencialmente mentir. Houve silêncio do outro lado da linha quando ela terminou. Silêncio longo demais, pesado demais. Clara sentiu o coração despedaçar. Claro que ele desligaria agora. Claro que ele a bloquearia e seguiria com a vida, grato por ter escapado de alguém tão patético.
Mas então Rafael perguntou onde ela estava. Clara olhou ao redor, tentando identificar uma placa de rua. Alameda alguma coisa. Ela disse o nome com voz embargada. Ele falou para não sair dali. Disse que chegaria em 10 minutos. Clara ficou sentada naquele meio-fio, abraçando os joelhos, observando a cidade continuar indiferente ao redor. Carros passavam, pessoas passavam. A vida seguia para todo mundo menos para ela, congelada naquele momento de destruição completa. Rafael chegou em menos de 10 minutos, dirigindo ele mesmo um carro preto elegante. Parou ao lado dela, saiu rapidamente. Clara não conseguiu olhar para ele. Manteve o rosto escondido entre os joelhos. Ele se sentou ao lado dela no meio-fio, sem tocar, apenas presente. Ficaram ali em silêncio por tempo indeterminado. Então ele começou a falar, voz baixa e firme. Disse que entendia desespero financeiro, que tinha estado lá anos atrás, quando o primeiro hotel estava afundando e ele não sabia se conseguiria pagar os funcionários no final do mês. Disse que entendia fazer escolhas por necessidade, escolhas que não faria em outras circunstâncias. Clara finalmente levantou o rosto, olhando para ele através da visão embaçada pela falta dos óculos e pelas lágrimas. Rafael a encarou de volta, segurando o olhar. Ele disse que não se importava com o motivo que a tinha levado àquele encontro, porque a pessoa que tinha jantado com ele, que tinha caminhado pelas ruas de São Paulo com ele, que tinha se sentado naquela pracinha compartilhando histórias, aquela pessoa era real. As conversas eram reais, a conexão era real. A voz dele ficou mais intensa quando disse que pela primeira vez em anos ele tinha se sentido visto completamente. Não como Rafael Mendes, o empresário, não como o dono de hotéis, não como alguém com dinheiro, mas como apenas Rafael, a pessoa que cozinhava ovos mexidos nos domingos e sentia falta de quando as coisas eram mais simples. Clara começou a chorar de novo, mas eram lágrimas diferentes agora. Lágrimas de alívio, de compreensão, de algo que parecia absurdamente próximo de esperança. Rafael pegou os óculos do bolso do blazer. Ele ainda estava vestindo, mesmo tendo saído às pressas, e colocou delicadamente no rosto dela. O mundo voltou ao foco. As luzes da cidade ficaram nítidas. E mais nítido ainda era o rosto dele, tão próximo, tão real, tão presente. Ele perguntou se ela podia deixá-lo tentar de novo, sem dinheiro envolvido, sem expectativas, sem pressão. Apenas 2 adultos tentando descobrir se aquela conexão que sentiram poderia se transformar em algo mais. Um café de verdade, numa cafeteria simples, uma caminhada sem destino, uma conversa honesta. Clara sentiu o riso escapar entre as lágrimas. Era tão simples, tão direto, tão diferente de tudo que ela esperava. Acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras, mas ele entendeu. Rafael sorriu então, aquele sorriso genuíno que transformava completamente o rosto dele. Ofereceu a mão para ajudá-la a levantar. Clara aceitou, deixando que ele a puxasse do meio-fio. Eles ficaram ali parados, mãos ainda entrelaçadas, na calçada de uma rua qualquer de São Paulo. A cidade continuava pulsando ao redor, indiferente ao pequeno milagre acontecendo naquela esquina. 2 pessoas encontrando algo real, em meio ao caos e às mentiras e ao desespero. Rafael perguntou se ela queria que ele a levasse para casa. Clara pensou no kitnet apertado, nas contas acumuladas, na vida que precisava reconstruir. Pensou também em como, pela primeira vez em meses, não se sentia completamente sozinha naquela reconstrução. Ela disse que sim, mas pediu se ele poderia parar numa padaria antes. Estavam abertos 24 horas naquela cidade que nunca dormia. Ela queria um pão na chapa e café com leite, coisas simples e honestas, e queria dividir com ele. Rafael concordou, apertando levemente a mão dela antes de soltá-la para abrir a porta do carro. Clara entrou, observando-o contornar o veículo e sentar-se no banco do motorista. Quando ele ligou o motor, ela finalmente permitiu que um sorriso pequeno, tímido, nascesse nos lábios. Não era um final perfeito.
Ainda tinha contas para pagar, carreira para reconstruir, feridas de amizade traída para cicatrizar. Mas era um começo honesto, e às vezes um começo honesto valia mais que 1000 finais fabricados. Rafael dirigiu pelas ruas iluminadas, procurando uma padaria, e Clara olhou pela janela, sentindo algo parecido com paz começando a se instalar. A cidade continuava caótica, imensa, indiferente. Mas dentro daquele carro, naquele momento específico, havia algo genuíno e promissor tomando forma. E pela primeira vez em muito tempo, Clara permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas realmente pudessem ficar bem.